Quantas famílias são destruídas por conta de fofoca, de palavras malditas. Quantas pessoas estão no nosso meio precisando de oração, entraram cabisbaixas porque estão enfrentando lutas e a gente imagina que é por causa de X ou de Y que a pessoa está assim e começamos a conjecturar sobre aquela pessoa. Sabe? Quando nós vamos para o livro de Apocalipse e encontramos os 144 mil, até colocaram na internet uma mensagem que eu falo sobre os 144 mil, quem são? Dos 144 mil, são 12 mil de cada uma das tribos de Israel. É ou não é? Vocês sentem falta de alguma tribo ali na descrição de Apocalipse 7 e Apocalipse 14? Falta uma tribo, que foi substituída por um dos filhos de José. Sabe qual filho falta? Falta a tribo de Dan, a tribo futriqueira de Israel. Os fofoqueiros não entram nos céus. Uma vez eu fiquei até constrangida, chegou uma amiga da minha mãe em casa. Ai, Beth, você ficou sabendo de tal coisa? Minha mãe assim, para. Não quero ouvir. Eu fiquei até com vergonha, eu era adolescente, minha mãe assim parou. A mulher falou assim, eu não quero ouvir. Não, mas não quero ouvir. Porque se você tem coragem de falar dela para mim, e vocês são super amigas, o que você deve dizer de mim para ela? E você não veio aqui me contar o que aconteceu. Você quer escutar o que eu vou falar para chegar para ela e só falar assim, fulana falou isso, porque você vai contar a história daqui para frente, não o que você veio fazer aqui. Então eu não quero ouvir. Eu nunca ouvi as pessoas fofocarem dentro da casa dos meus pais. Minha mãe fala assim, esse não é terreno de Satanás atuar, não é na minha casa. O meu marido fala assim, não vou falar de fulano, já tem Satanás que faz isso muito bem. Ele não precisa da nossa ajuda. Eu quero fazer um compromisso com Deus, de que se for abrir a minha boca para falar de alguém, que seja para abençoá-la. Você quer fazer esse compromisso? Você é mulher leoa. Se for assim, não, mas é uma crítica construtiva, vai lá fazer com ela. Vai refletir com ela. Você tem que ter maturidade para isso. Ai, mas não, o que ela ia pensar de mim? O que ela vai pensar de você sabendo que você falou pelas costas dela? Se você não pode falar para ela, então a sua intenção não é de melhorá-la, mas de falar sobre ela. Então, em nome de Jesus, que você não participe da tribo de Dan. Porque tribo de Dan não entra nos céus. Os fofoqueiros não têm parte com Cristo. Então essa mulher se dava bem com as pessoas. Aparentemente, ela ganha vasilhas. O milagre era para a casa dela, mas as pessoas dão para ela as vasilhas. E ela leva para dentro de casa. E lá dentro de casa, ela fechou a porta. E junto com os seus filhos, ela começou a encher as vasilhas. Os seus filhos foram participantes do milagre. Eles poderiam contar para os outros o que Deus fizera dentro da sua casa. Era assunto para envolver a família. Era assunto para agradecer juntos. Você tem que ter o hábito de fazer o culto com a sua família. Você tem que ter o hábito de estudar a Bíblia com a sua família. Meninas, é uma delícia estar aqui cantando e louvando. Mas esse louvor precisa invadir a nossa casa. Que as músicas que você sabe de cor, os seus filhos também saibam. Que eles saibam a história da sua conversão. Como foi que Cristo te encontrou. Os milagres que Ele fez na sua vida. Como você tem mostrado para Cristo a forma que Ele tem conduzido a sua casa. Quais são as histórias que você tem contado para a sua casa. Dos milagres que Ele tem feito? Ou das provações e privações apenas que você já passou? O quanto você tem se dedicado para mostrar a Cristo para a sua casa? E ali então, ela fecha a porta e começou a encher as vasilhas. Ela enchia, partiu pois e fechou a porta e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia.
Quem trazia as vasilhas para a mamãe? Os filhos. Quando seus filhos trazem demandas para você, como eles voltam com essas vasilhas que eles trazem nas mãos? Cheias ou vazias? A sua presença transforma a sua casa? A sua casa é abençoada quando seus filhos chegam até você? Estão trazendo somente vasilhas vazias muitas vezes. Vão para a escola e lá escutam que Deus não existe, que a gente tem que celebrar os mortos. É muito triste que às vezes a gente está pintando o filho para ir celebrar os mortos, né? Entenderam, né? E aí o seu filho está voltando muitas vezes vazio lá de fora, entregando para você vasilhas vazias, mas eles podem ser enchidos com o azeite que representa o Espírito Santo. Que a sua presença pode ser de transformação na vida dos seus filhos. Que eles nunca saiam com as mãos vazias quando vierem conversar com você. Que eles nunca saiam do culto e antes de chegar em casa, dentro do carro, já foram esvaziados da palavra porque você ficou falando mal de quem pregou e ministrou. Que o coração deles possa ser preenchido com a coerência do evangelho que você vive, ou das suas crenças. Porque se tem uma coisa que filho precisa, é de exemplo. É de exemplo. Porque teoria, eles nem precisariam de nós. E ela vai enchendo as vasilhas. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vai, trabalha. A parte mais difícil Deus já fez, o milagre. Agora faça a tua parte. Deus já resgatou a sua vida. E que milagre foi, não? Que milagre foi. Agora vai e faz a tua parte. Vai e faz a tua parte. A mais difícil Ele já fez, morrendo na cruz, dando-nos segunda chance, aceitando-nos no seu reino, mesmo sendo tão pecadores. Nos faz muitas vezes prosperar e sempre Ele faz nos prosperar. Vai e faz a tua parte. Vende o azeite. Sustenta a tua casa. É tão interessante, né? Naquela época, as viúvas tinham o direito de serem sustentadas pelo povo. Não era uma lei dos judeus? A viúva de boa índole, é tanto que alcança os cristãos do primeiro século. As viúvas tinham direito de serem sustentadas pelo povo. Mas Deus fala assim: não, eu tenho uma bênção maior para a sua vida. Você e os seus filhos serão sustentados pelo milagre que eu vou fazer e pelo trabalho das suas mãos. Deus não te quer mendigando, meninas. Ele não quer mendicância para a nossa vida. E não estou falando só de conseguirmos o sustento da nossa casa. Ele não nos quer mendigando amor, atenção, esperando que os outros nos acolham, esperando que alguém olhe para nós com piedade. Ele quer escrever uma história digna de ser lembrada pelos séculos. E aquela mulher sai vendendo o azeite, né? E ela conseguiu vender o azeite todo. Se o profeta falou que era para ela sair e vender, ela vendeu. Discordam disso? Como uma mulher vendeu tanto azeite? Porque era muito azeite. Era muita vasilha.
Aí eu gosto do que as neurociências falam sobre empatia. Sabiam que existem 2 tipos de empatia e a forma que o nosso cérebro lê essas empatias? Existe a empatia afetiva e a cognitiva. Vou explicar para vocês de uma forma muito rápida. A empatia afetiva é aquela assim. Deixa eu escolher a Roberta. Posso, Roberta? A gente já é amiga, né? Olha, a hora que a Roberta chegar, eu vou sorrir para a Roberta, falar que ela é linda, que o cabelo dela é incrível. Porque toda vez que eu vier a João Pessoa, eu sei que tem alguém que pode cuidar de mim, então eu preciso tratá-la bem. Entende? Isso é o quê? Empatia cognitiva. Aquela que eu estou sendo simpática e tratando bem o outro para conseguir alguma coisa para mim. Egoísmo. Ok? Aí na hora que eu falo isso para a Roberta vai ficar super feliz. Nossa, ela gostou de mim e tal. Por mais que ela conscientemente diga isso, imagine isso, o cérebro dela consegue reconhecer que eu fui falsa. Sabiam disso? Por quê? A empatia cognitiva é essa que eu montei uma simpatia ou um bem tratar o outro para benefício próprio. Vai primeiro chegar no nosso córtex pré-frontal essa informação, olha como ela foi simpática comigo, certo? Depois do córtex pré-frontal, essa mensagem, nossa, como você é legal, vai direto para cíngulo posterior. Não é o nome da estrutura que é interessante, mas a principal função dela que chama a atenção. O cíngulo posterior é o nosso sinal de alerta. Perigo, 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 não confia, ela não vem em paz, se arme, vai para trás, não fique muito perto. Se não foi sincero, o cérebro reconhece. Agora, se foi a afetiva, porque eu de fato gostei de você, viu, Roberta? A empatia, eu vou falar a mesma coisa. Nossa, Roberta, como eu gostei de conhecer você, tão simpática. Se foi de verdade, vai de fato chegar no córtex pré-frontal do mesmo jeito para análise daquela situação. E depois de fazer essa análise da situação, gente, vai, por exemplo, para estriado ventral, ínsula, núcleo accumbente, que são as estruturas do amor, relaxar que você está segura, libera as substâncias que trazem bem-estar para o cérebro e para o nosso corpo. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim, gostei de primeira? Gostei de primeira? Significa que os cérebros têm afinidade entre si, que até as ondas cerebrais são muito parecidas. É tanto que os casais que têm mais afinidade entre si, sabe aqueles casais que são fofinhos? Que são velhinhos e ainda estão ali naquela harmonia? O que a gente percebe é que estas pessoas, os cérebros são tão parecidos, mas tão parecidos, que até quando estão assistindo alguma coisa que não tem um apelo emocional, por exemplo, se olharmos para como esses 2 cérebros se comportam, até as suas ondas, né, as ondas deste cérebro, são tão iguais que a gente não consegue saber de qual cérebro pertence a cada um deles. Porque reagem de forma idêntica. Existem casais que os cérebros reagem de forma idêntica na maioria das situações. Eu acho que para namorar tinha que fazer uma ressonância magnética. Tomografia computadorizada, com emissão de pósitrons, para não ter erro nenhum. Então, aquela mulher vende o azeite dela, todo mundo compra, porque ela tinha uma característica que nós temos que ter: simpatia. Empatia afetiva. Sabia que se você não tem empatia afetiva, pode até te atrapalhar numa entrevista de trabalho? Se você vai elogiar alguém, elogie por aquilo que você de fato gosta. Você não precisa falar assim, nossa, doutor, como você falou bem essa noite, isso não foi isso que você achou legal. Mas se você gostou do meu vestido, é maravilhoso, não é, gente? Eu amei esse vestido. Se você gostou do vestido e você quer me elogiar de alguma forma, fala do vestido. Se você está procurando alguma coisa e não achou nada, fica quieto e vai orar. É melhor do que usar a empatia cognitiva, entenderam? Gostou desse vídeo? Compartilhe e abençoe outras pessoas assim como você foi abençoado.